a abordar agora serão o primeiro, da ordem cronológica que eu há bocado mencionei, Nuno Marques Pereira, um autor que nasceu e viveu praticamente toda a vida no Brasil, está aqui por acaso em Portugal. O autor da comunicação é a professora brasileira Ana Maria Moura, que não pode estar presente, mas cujo texto vai ser lido pelo professor Renato Picafé. Então, muito bom dia. Passo então a ler o texto que foi enviado pela professora Ana Maria Moura e que tem por título Nuno Marques Pereira, Compêndio Narrativo do Peregrino da América. No livro de Nuno Marques Pereira, Compêndio Narrativo do Peregrino da América, deparamos-nos com a realidade do Brasil do século XVIII. O Brasil colónia, uma natureza tropical exuberante, escassamente povoada, onde o ouro havia há pouco sido descoberto e para onde, consequentemente, afluíam todos quantos, inflamados pela cobiça, buscavam realizar o sonho do novo mundo, o sonho de fazer fortuna rapidamente. O livro é um painel onde se vê magistralmente pintada a sociedade brasileira, os senhores donos das fazendas, suas famílias, o enorme contingente de escravos negros, as esparsas vilas, os moradores das vilas, as autoridades governamentais, juízes, coletores de impostos, tabeliães e alferes, os pequenos comerciantes e alguns artesãos. Pairando sobre tudo e sobre todos a Igreja, marcando com o badalar dos sinos a passagem de cada hora do dia, de cada dia do ano. Nas igrejas e capelas das fazendas são celebrados todos os eventos maiores da vida dos indivíduos, do batismo à extrema unção. O pároco ou capelão participa no dia-a-dia das preocupações de todos e de cada um. O painel reproduz com variedade de cores e matizes o drama central de toda essa gente, o conflito entre gozar a vida neste mundo ou gozá-la para sempre no outro. O tema não é original. A sociedade colonial ainda tem resquícios da sociedade medieval. Os autos de Gil Vicente, assim como os de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, ainda são representados e representam a temática central da mentalidade dominante, fundamentalmente religiosa. Com o surgimento da Reforma Protestante na Europa, reforçara-se a preocupação religioso-moralista. O tema da moral passa a ser abordado por quantos pensadores vivem numa Europa dilacerada pelas guerras religiosas. Em Portugal e Espanha, impôs-se o fortalecimento da doutrina católica a partir da Contra-Reforma. Tendo sido ele brasileiro, nascido em Cairu, na província da Bahia, em 1652, ou em Portugal, tendo vindo cedo para cá, como tantos outros, note-se que, em qualquer caso, ele se considera português, pois sempre se refere ao Brasil como, cito, colónia nossa. Também a data do falecimento é referida, ora como 1718, ora como, e mais provavelmente, 1733 ou até 1735. Tudo indica que foi Emboaba, nome que os bandeirantes de São Paulo davam aos baianos e portugueses e aos forasteiros em geral, que iam às minas em busca de ouro. Teria sido o grupo do chefe Emboaba, Manuel Nunes Viana, a quem eventualmente pediu patrocínio para a publicação do seu livro, quando mais tarde seguiu o chefe na viagem que este empreendeu a Portugal, para lá deixar uma filha num convento. Pelos vistos, o pedido de patrocínio foi atendido. Da vida do autor pouco mais se sabe, a não ser o que ele mesmo deixa entrever no texto da obra. Estudara Direito, mas não completara o curso. Sacramento Blake o queria presbítero na Ordem de São Pedro,
mas já Afrânio Peixoto não viu qualquer indício de que o tenha sido. De facto, tudo no texto leva a crer que ele jamais tenha recebido ordens, a começar pelo facto de afirmar não ser professor em matérias espirituais. Para justificar o livro, ele logo no prólogo formula a pergunta: o que se diria de um homem que, em presenciando atear-se fogo numa casa ou cidade, não gritasse para que acudissem com água ou instrumentos, a fim de evitar maior dano? E, a seguir, responde à pergunta, afirmando que tal é a situação em que se encontra ele próprio, obrigado, por amor a Deus, a avisar e a denunciar a quase ruína da sociedade brasileira devido à introdução de feitiçarias e, cito, calundus, assim como de muitos pecados, superstições e outros abusos que encontrou por toda a parte. Provavelmente, a motivação do escritor, ao encetar a obra, terá sido preencher uma lacuna por ele percebida na sociedade. Propôs-se redigir uma obra escrita em linguagem acessível sobre o tema da moral, utilizando vários recursos literários, tais como parábolas e alegorias, pois, como ele mesmo declara no início da obra, até Jesus Cristo preferira o uso das parábolas para tratar de sólida doutrina com o objetivo de melhor persuadir os homens. Também no texto apresenta personagens que são alegorias, como um ancião que representa o tempo bem empregado, o desengano, a paciência, etc. Sua erudição é patente. Trata-se de um homem de muito boas letras, familiarizado tanto com os clássicos da literatura latina, assim como os clássicos da literatura universal. Refere-se e cita com muita propriedade os textos dos santos e teólogos católicos, como também os escritores franceses, espanhóis, portugueses e autores contemporâneos dele, inclusive brasileiros como o padre António Vieira, Gregório de Matos e outros. Demonstra conhecimento de leis adquirido nos estudos de direito, explicando com pertinência sentenças de diferentes tipos de jurisprudência. O autor se descreve a si próprio como peregrino e estrangeiro em terras americanas. Isto tanto pode ser interpretado literalmente, indicando que teria sido de facto um português que viajou pelo sertão da Bahia em busca das terras de Minas Gerais, como pode também ser interpretado em sentido metafórico, pois é bem verdade que a postura evangélica preconizada na Bíblia é de que todos vivam na terra como peregrinos a caminho do céu. Logo no início, o autor se apresenta como um peregrino. Cito: sou peregrino e trato de minha salvação. E logo mais adiante acrescenta: neste mundo não há mais que uma virtude, tal qual se compõe as outras, e é o ter-se por peregrino nesta vida e por cidadão da glória. À época, havia todo um género literário de cunho mais ou menos moralista, que utilizava a imagem da peregrinação. A ideia de peregrinação, portanto, era comum. Vários títulos similares, apresentando a mesma ideia, foram publicados ao longo do século. A obra mais conhecida, de autor português, citada por Nuno Marques Pereira, é A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, publicada em 1614. Mas não só em Portugal a ideia era popular. De todas as obras escritas com título e temática similares, a mais famosa é, sem dúvida, o Pilgrim's Progress from this World to That Which is to Come, de John Bunyan, um clássico da literatura religiosa inglesa. Editada na Inglaterra em 1678 e 1684 e em seguida traduzida, a obra de Bunyan teve grande divulgação e até o final do século XVII havia sido traduzida para vários idiomas. Nem é preciso lembrar que os puritanos que saíram da Inglaterra para o Novo Mundo chamavam-se a si mesmo de peregrinos, pilgrims, e até hoje não há maior motivo de orgulho para um americano
do que ser descendente dos peregrinos de Mayflower. O tempo era o das lutas religiosas, como já foi referido. A ruptura da unidade da cristandade medieval, unidade preservada sob a égide da Igreja Católica, isto é, da Igreja que se propunha ser universal, era vivenciada com grande sofrimento por toda a Europa, tanto por católicos quanto por protestantes. Dos séculos XVI a XVII, essas lutas alcançavam o paroxismo e, naturalmente, repercutiam-se nas colónias da América. Não é de admirar, portanto, que a discussão dos temas referentes à moral fosse palpitante, pois, enquanto para protestantes a moral poderia ser aferida diretamente da leitura da Bíblia e da interpretação individual dos textos, os católicos dependiam do magistério da Igreja. Não obstante, a realidade vivenciada na colónia, com sua enorme extensão territorial pouco povoada, com a escassez de sacerdotes, principalmente sacerdotes bem preparados para o exercício do seu ofício, era a de uma sociedade cada vez mais permissiva. A escassez de mulheres europeias e a promiscuidade em que os portugueses permitiam conviver com as escravas índias e negras propiciava o crescente relaxamento dos costumes. Acrescente-se a este quadro a ganância despertada pela perspectiva de adquirir riqueza fácil pela descoberta de ouro nas Minas Gerais, e tem-se desvelado o quadro que tanto impressionou Nuno Marques Pereira. Daí que o livro, o Compêndio Narrativo do Peregrino da América, teve grande aceitação, sendo de 1728 sua primeira edição, a segunda de 1731, a terceira de 1752, a quarta de 1760 e, finalmente, a quinta de 1765. As sucessivas edições comprovam a popularidade da obra, popularidade que, como já foi dito, gozava o género no correr do século. O sucesso de Nuno Marques Pereira decorreu, portanto, não só do mérito do próprio livro, como do facto de haver atendido a um gosto da sociedade por esse tipo de literatura, tanto da sociedade colonial quanto da metrópole, pois o livro teve também boa aceitação em Portugal. Como fica patente pelo título, o tema é um relato de uma suposta viagem, uma peregrinação pelo sertão da Bahia, rumo à zona da mineração. Ao longo do caminho, o peregrino, personagem principal, encontra muitas outras personagens, cujas histórias lhe vão sendo relatadas pelos interlocutores, servindo de ensaios para o peregrino dar conselhos segundo a doutrina moral da Igreja Católica. Entretanto, um dos comentaristas da obra, Afrânio Peixoto, descreve-a como um drama barroco, no qual o próprio autor se debate no dilema insuperável entre a volta a Deus e seu apego ao mundo, ao novo mundo que se lhe depara como fascinante. Afrânio Peixoto interpreta o texto desta forma porque o livro está repleto de apaixonadas descrições da natureza tropical. Ao longo do caminho, o peregrino ouve relatos de aventuras, perigos, crimes e desavenças. No mais das vezes, ouve tudo com paciência e tolerância, observa inúmeras desgraças, enquanto aproveita para de tudo extrair lições e dar os conselhos cabíveis. Faz grande elogio das virtudes platónicas: prudência, justiça, fortaleza e temperança, e aponta os vícios dos quais se deve fugir: ambição, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, os 7 pecados capitais. Afirma que todo homem dotado de entendimento é filósofo natural, mas que mais vale obrar bem do que ler ou falar sobre o que se deve fazer. Portanto, para se obrar bem, é mais importante realizar o ato bom a que se propõe a vontade do que discursar sobre ele. Enumera os inimigos de que se deve fugir então no mundo: o demónio da carne. Não se deve lutar contra nossos próximos, que são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus,
mas, cita, pelo que tem de serem de barro, são fracas por natureza. Começa então a analisar os vícios, a começar pela soberba e pelo amor à riqueza. Diz, querer ser rico é querer ser dos muitos que se perdem. Os ricos e os soberbos do mundo não creem nestas verdades, como cegos de ambição, contentam-se com adorar as riquezas. Entretanto, nem todo rico irá para o inferno. Muitos homens poderosos, ricos e fidalgos, viveram e acabaram com grande virtude. Haja vista o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, homem de tamanha virtude que chegou a merecer que lhe aparecesse o próprio Cristo. Assim, muitos outros são apresentados como exemplos de ricos virtuosos. Na continuação, lê-se que a filosofia, como o ouro, pode ser vista e usada de inúmeras formas, umas boas, outras más, pois a filosofia, sabida por um gentil, fará dele grande filósofo, porém idólatra. Aprendida por um cismático, fará dele grande mestre, porém apóstata. Ensinada aos calvinistas ou luteranos, fará dele bacharéis, porém hereges. Mas estudada e praticada por um católico, fará dele um perfeito licenciado que irá aproveitar seu saber a si e aos outros. Também o ouro e os cabedais, nas mãos de um avarento, o fará rico, mas miserável. Nas mãos de um vicioso, o fará ser aborrecido de muitos. Em poder do insolente, o abrasará como fogo. Mas se cair nas mãos de um bom cristão, será de proveito de todos aqueles com quem o rico o irá repartir. Pois, assim como a filosofia toma os efeitos segundo os sujeitos em quem se acha, também o ouro vale pelos efeitos que tem nas pessoas em cuja posse se encontra. Já a pobreza é um hábito da vontade, iluminada pelo entendimento. É a capacidade de um homem contentar-se com o que lhe é necessário, desprezando o supérfluo. Também os ricos podem participar desta atitude se repartirem com Deus e com os pobres do que lhes sobra, do sustento necessário de seus estados e dignidades. Mas a pobreza de quem não quer trabalhar, a pobreza preguiçosa, calaceira, vagabunda, cito, esta é a mãe de todos os vícios. Isto quanto ao pensamento que serve de sustentação à pregação moral. O interesse da obra, no entanto, consiste muito mais nas histórias que o autor conta, com a graça de verdadeiro contador de histórias que é. Nuno Marques Pereira conta suas histórias para ilustrar o ensinamento dos 10 mandamentos, a partir do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. A propósito deste mandamento, relata uma visita a uma fazenda do interior, durante a qual ouviu, noite afora, uma barulheira que não conseguia explicar. Perguntando ao dono da fazenda de onde viria semelhante barulho, foi-lhe explicado que se tratava dos ritos que os escravos praticavam durante toda a noite. Então, o viajante admoesta o dono da fazenda com as seguintes palavras: Deus permite que muitos destes gentios sejam trazidos às terras dos católicos, para os ensinarem e doutrinarem, e lhes tirarem os ritos gentílicos que lá tinham aprendido com seus pais. Em seguida, invectiva contra os maus tratos dispensados aos escravos, o modo bárbaro por que são tratados, o que avilta os escravos tanto quanto os seus donos. O peregrino aproveita o ensejo para aconselhar os senhores a usarem de caridade e humanidade para com os escravos. Ao longo da obra, o autor também invetiva contra os maus costumes de grande parte do clero, que prevarica na reza do breviário, na celebração da missa, no púlpito e só aspira ao gozo mundano em lugar de cuidar das almas. O moralista explica que a gravidade do pecado decorre da distância que vai do pecador, vil bicho da terra e um pouco do lodo,
até o seu benfeitor, criador e redentor, reproduzindo desta forma o argumento de São Paulo. Também foi o sucesso da obra que o autor se viu solicitado a escrever uma continuação dela. Esta segunda parte, depois de escrita, ficou relegada praticamente ao esquecimento durante 207 anos. Veio a ser publicada somente em 1988 pela Academia Brasileira de Letras, na coleção Afrânio Peixoto. Assim saiu como um segundo volume do compêndio narrativo. Durante 207 anos, o texto estivera na Biblioteca Nacional de Lisboa, onde foi encontrado e revisto por um estudioso que preferiu se manter anónimo. O texto é a continuação da temática abordada no primeiro volume, isto é, considerações moralizadoras a propósito dos cuidados com a saúde, os benefícios da verdadeira ciência e a forma correta de interpretar as artes. Condena, por serem prejudiciais à República, fazerem-se comédias, passos, bailes, entremeses, toques de viola e músicas desonestas. Os últimos capítulos são dedicados a reflexões sobre o juízo final e a morte. Ao encerrar o segundo volume, o autor do Peregrino da América prometeu ainda uma terceira parte, porque assim o solicitavam os seus leitores. Esta terceira parte provavelmente jamais foi publicada, posto que nunca foi sequer encontrada. Como Nuno Marques Pereira, já era velho na altura da primeira publicação do primeiro volume, provavelmente jamais chegou a escrever o último, conforme pretendera. 3 trechos da obra foram incluídos no volume Moralistas do século XVIII, da Biblioteca do Pensamento Brasileiro, editada em 1979, graças ao empenho de António Paim e Celina Junqueira. O compêndio narrativo do Peregrino da América foi reeditado na íntegra, em 2 volumes, pela Academia Brasileira de Letras, em 1988, acrescidos de notas e estudos de Varnhagen, Leite de Vasconcelos, Afrânio Peixoto, Rodolfo Garcia e Pedro Almon. É de lamentar que o livro não seja mais conhecido do público, tal como Pilgrim's Progress, considerado um clássico da literatura inglesa, cujas edições se sucedem ininterruptamente desde a sua primeira publicação. Apesar de muito longo, por vezes repetitivo, as exortações e referências aos santos e aos textos bíblicos exageradas e extensas, o texto encanta pela forma coloquial usada pelo autor para contar as suas histórias pitorescas, pelos diálogos cheios de vivacidade, pelos comentários críticos e humorísticos, pelos ditos populares jocosos da época, assim como pelas descrições da natureza exuberante que representam o magnífico quadro do Brasil do século XVIII. Obrigado. Depois desta apresentação para muitos, será o primeiro contacto até ouvir o nome deste autor luso brasileiro. As últimas referências dão como nascido em Cairu, mas, portanto, seria nascido em terras brasileiras. No entanto, o Brasil atribui particular importância no plano da reflexão moral do século XVIII e penso talvez poder haver alguma conexão possível, por um lado, entre as histórias de proveito e exemplo do nosso Trancoso e o Filho Independente do padre Fernando Almeida. Nos 3 casos há esse intuito moralizador. Aliás, há lugares comuns e errados que correm para isso sobre o Filho Independente, é que terá sido inspirado nas aventuras de Clemens. Portanto, evidentemente que quem diz isso nunca leu as aventuras do Clemens, dado que o Filho Independente se passa na Hungria, numa época determinada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser esse como um intuito moralizador. Passo a palavra a seguir ao professor Rodrigo Sobral Cunha, que vai falar-nos de um autor também ele um pouco conhecido, embora seja referido obrigatoriamente entre os inovadores, que é Jacques
Castro Sarmento. Cumprimento os presentes e a Casa, que felicito pela iniciativa. Vou ler uma notícia sobre Jacob de Castro Sarmento. A primeira metade da vida do Bragantino, Jacob de Castro Sarmento, nascido em 1691 ou 2 e falecido em 1762, apresenta um ciclo de formação iniciado em artes no Colégio dos Jesuítas de Évora, onde estudou o aristotelismo com a paisagem alentejana profunda, seguindo-se o curso de Medicina na Universidade de Coimbra e a prática médica no quarto septênio de existência, em Beja, Lisboa, e a partir de 1721 em Londres, onde integrou a congregação sefardita de Bevis Marques, encabeçada pelo veneziano, filho de pais portugueses, David Neto, cujo magistério completará o quinto septênio de Educação Superior de Jacob de Castro Sarmento nas ciências religiosas hebraicas e nas ciências matemáticas e naturais modernas. Correligionário e o seu melhor amigo foi o lisbonense Isaac Sequeira de Sabuda, médico, poeta, filólogo, historiador, astrónomo, polímato, como o Raham David Neto, iniciado na Prisca Sapiência. Foram estes dois homens superiores que, juntamente com a reintegração espiritual e civil de Jacob de Castro Sarmento, o introduziram na ciência experimental inglesa, que de longe até Francis Bacon e desde até Isaac Newton souberam manter viva a harmoniosa conciliação entre a intuição livre e a atenção imaginativa ao movimento da natureza, convergindo na tradição do saber de experiência feito. Pôde assim Jacob de Castro Sarmento encontrar-se, a meio da vida, em consciente processo de se inteirar dos problemas humanos, dos segredos da natureza e dos mistérios transcendentes, na pessoa de médico, cosmólogo e teólogo. Na obra de David Neto, da Divina Providência, ou seja, Natureza Universal ou Natureza Naturante, tratado teológico dividido em 2 diálogos, de 1704, foi possível a Castro Sarmento meditar o seguinte silogismo, cito: a ciência de Deus é Deus, a providência de Deus é a ciência, ergo, a providência de Deus é Deus. Pois, conforme Abraão, unos são o saber e a vida do Criador. David Neto concitava também a definição de Isaac Cardoso, cito: providência é a ordem, ciência e arte que preexistem na mente divina, para que as criaturas obtenham ou alcancem o fim que Deus lhes tem assinalado. Fim de citação. Esta providência ou natureza universal, escreve o mestre Sefardi, cabe governar e prover o mundo, e os efeitos dela nascidos são o governo, a produção e a conservação das criaturas particulares. E estas não são Deus, mas criaturas suas, produzidas, conservadas e dirigidas pela sua providência, como por exemplo as nuvens, a chuva e a erva, consoante o salmo da vida. Com a sua providência, Deus, diz David Neto, renova em cada dia o mundo. Depois tenho aqui um rol das obras de David Neto em rodapé, a que os vou poupar. De 1724 datam 2 escritos religiosos de Castro Sarmento, um deles reunindo sermões dedicados ao mais importante feriado judaico, o Yom Kippur, dia santo da reconciliação pela expiação, arrependimento e perdão, purificação e retorno à condição prístina e, por isso, dia de repouso. Era designado entre nós dia pura, em homofonia com Kippur. Em 1728 morre David Neto Ben Pinhas, e da sinagoga sefardita surgem apenas as homenagens de 2 portugueses, que por laços íntimos e conhecimento estavam na posição dessa possibilidade. Jacob de Castro Sarmento publica um sermão fúnebre às deploráveis memórias do meu reverendo e doutíssimo Aram Assalem Moreno, David Neto, insigne teólogo, eminente pregador e cabeça desta ilustre congregação. Isaac Sequeira de Samuda publica um sermão fúnebre para as exéquias dos 30 dias de insigne, eminente, pio, Aram e doutor reverendo David Neto. Aí assevera a medicina poética de Isaac Sequeira de Samuda, ecoando o saber recôndito. Cito: na mesma árvore em que Deus pôs a ciência, ajuntou a morte. Fim de citação. Interrogando noutro passo: quem, entre as flutuantes maretas do ondoso oceano deste mundo, goza da imóvel, segura e deliciosa habitação do outro? Fim de citação. Isaac Sequeira de Samuda morre em 1729, deixando um poema épico incompleto, Viríadas, com a Viriato no centro carmíneo, que o seu confrade completaria com 51 estrofes escalonadas numa teologia poética, em torno das crenças religiosas da Europa, rumo ao ecuménico reconhecimento final de uma divindade desconhecida, todavia verdadeira causa de todos os seres. Se para Jacob de Castro Sarmento a história da Europa não é compreensível sem a hermenêutica da transcendência, no entanto, tal não impediu que, à medida que a Europa se afastava do centro sagrado,
cedendo passo ao antropocentrismo e à tecnociência, o médico filósofo acompanhasse e se empenhasse com efeito nos destinos do seu tempo em verdadeiro espírito cosmopolita. Exemplo, aliás, do seu amigo Isaac Sabuda. O elevado sentido cósmico dos poderes da natureza estava bem viva à época, e Castro Sarmento, que dá sinal disso nas suas obras, integraria por volta de 1749, e juntamente com médicos ilustres como Manuel Gomes de Lima, João Mendes Barbosa ou António Nunes Ribeiro Sanches, a Academia Médico-Portopolitana, fundada meses antes com a designação de Academia dos Escondidos da cidade do Porto ou dos Imitadores da Natureza. Designação a lembrar a sentença de Heraclito: a natureza ama esconder-se. Formado em medicina por Coimbra em 1702 e fugido da Inquisição, como Jacob de Castro Sarmento, fora Isaac Sequeira de Samuda, pessoa notável a termos títulos, admitido no Royal College of Physicians em 1721, e em 1723 o primeiro judeu e terceiro português, eleito Fellow da Royal Society, a quem entretanto transmitia as observações astronómicas dos jesuítas portugueses que se estendiam até à China. Pertencente à influente família Samuda, de médicos sábios, sacerdotes e comerciantes ligados à alta finança, o seu meio-irmão era um dos 12 judeus corretores, juramentados na Bolsa Real Britânica. Era o grande amigo de Jacob de Castro Sarmento, também médico da Embaixada de Portugal em Inglaterra, com o título de médico extraordinário do Príncipe Regente de Portugal. Praticamente a totalidade destes títulos viriam a ser comuns a Jacob de Castro Sarmento, por mérito evidente, e que desacrescentaria o de ser o primeiro judeu doutorado no Reino Unido, em 1739, na Universidade Escocesa de Aberdeen. O Inocêncio reproduz este diploma, que é muito interessante, do doutoramento. Colaboradores das Philosophical Transactions, órgão oficial científico da Royal Society, foram Isaac e Jacob, bem como apoiantes de muitas candidaturas a fellow de portugueses distintos em ciência, médicos, literatos, matemáticos, diplomas e químicos. Em rodapé e elenco, perto de 20. Em lealdade ao original propósito da Royal Society, conforme expresso em 1665, o seu primeiro secretário e teólogo, o filósofo alemão Oldenburg, fundador e editor das Philosophical Transactions. Tomámos por tarefa o universo inteiro e, por isso, requeriremos que se persiga e se tenha comércio com todas as partes do mundo, com as mais filosóficas e curiosas pessoas que se encontrem onde quer que se encontrem. Compreende-se a atuação que Jacob de Castro Sarmento desenvolveria em relação a Portugal, que não era de mero proselitismo anglófilo ou modernista, quando em setembro de 1730 propõe numa carta à Régia Academia Portuguesa que, cito, a instituição das histórias dê também as mãos às artes e ciências, e eu, com o maior excesso, para ter a satisfação de chegar a ver os sábios académicos da Real Academia Portuguesa em campo mais dilatado e mais patente do mundo, como difundindo os copiosos frutos de seus engenhos, não só chegavam as ciências naturais à perfeição e beleza, em que as acharão nos estrangeiros, mas cedendo a todos na mesma natureza, como já o fizeram na Terra, descobrirão novos mundos. Fim de citação. A proposta feita à Real Academia de História consistia mais precisamente no seguinte, cito o nosso autor: escrever uma história de todos os sábios lusitanos que floresceram em todos os tempos passados, dando a relação de seus escritos, assim dos que escreveram dentro dos domínios próprios, como dos que floresceram entre os estranhos. Esta história, não faltando material para compô-la, prognostica dois grandes benefícios à nação portuguesa. O primeiro consiste em que, olhando as nações para a nossa história literária e vendo ali os nossos juntos florescer em casa e fora dela, esse semblante com que agora, por falta desta notícia, nos olham como superiores, se mudaria no de veneração para os nossos passados que os sucederam a eles. O segundo consiste em que, vendo nós mesmos na história dos sábios literários lusitanos tantos incentivos para sermos grandes e inteligentes, quantos são os gloriosos exemplos dos nossos predecessores, deixando o ócio que nos fez perder um pouco de vista a nossa antiga preeminência, nos aplicaremos com mais cuidado que nação alguma para que a nossa diligência e imitação da antiga venha a produzir o material para uma nova história literária. Fim de citação. Se à chegada de Jacob de Castro Sarmento à Inglaterra, pelos inícios dos anos 20, vivia a Europa, com exceção da Península Ibérica, e a euforia do newtonismo e da filosofia natural, devemos observar, contra o que se tornou hábito entre os estudiosos do filósofo médico lusitano, que a militância de Sarmento pela filosofia natural, assente na verificação empírica, de resto imprescindível ao exercício da medicina e ao próprio método científico, não exclui outras formas de conhecimento que surgem na sua obra. Foi naquela redutora medida, por exemplo, que lamentou o tardo iluminismo positivista de Joaquim de Carvalho, que Jacob de Castro Sarmento, apesar de introdutor das concepções newtonianas em Portugal e propagador do espírito científico,
cito agora o Joaquim de Carvalho, se tenha deixado escorregar insensivelmente o declive da via metafísica e dogmática, e por muito estranho pareça ver a concepção do Deus geómetra Pantocrator associado a um causal finalismo. A agnosia de Joaquim de Carvalho, neste deslumbre de estrangeirado mental característico, chega a formular em francês a Jacob de Castro Sarmento no Congresso Internacional de História das Ciências em Portugal, em 1934, esta censura. O sábio seguia o passo ao crente. À margem deste tipo de procedimento acrítico, parece que não seja completamente vã uma chamada de atenção para outras formas de conhecimento divergentes na obra polivalente de Jacob de Castro Sarmento, para além do óbvio ou do já circunstanciado noutros estudos, e tal é o escopo de fundo do presente texto ao leitor dedicado, neste caso o ouvinte dedicado. Em 1727 morreu Newton, em 1728 David Neto, e em 1729 Samuda, e Jacob de Castro Sarmento, fazendo da solidão força, entrega-se no 6º septênio de vida ao exercício da profissão e ao serviço das suas 3 pátrias, como dissemos, um verdadeiro espírito cosmopolita ou de cidadão do universo. A publicação com que o médico Bragantino fizera a sua entrada no mundo literário em 1721 e em Londres foram tratados sobre vacinação. Uma dissertação, estou a traduzir do inglês, sobre o método de inoculação da smallpox, já vamos ver o que é, com notas críticas sobre os diversos autores que trataram esta doença. Tudo isto acerca do método da inoculação da varíola, então a introdução em Inglaterra pela Lady Mary Montagu, e que teve considerável sucesso na Europa, de Londres a obra de Sarmento, à Saxónia, da Suécia à Rússia, sendo traduzida em alemão logo no ano seguinte. Em reconhecimento do novo método para a cura das febres, Jacob de Castro Sarmento seria eleito Fellow da Royal Society em 1730 e o tratado vertido para latim, com uma grande titularidade que aqui cito em rodapé e aqui os pouco. O historiador das ciências da saúde, José Pedro Dias, escreve que, cito, Castro Sarmento foi sem dúvida o mais lúcido autor iatromecânico português. A perspectiva iatromecânica foi defendida principalmente na matéria médica, físico-histórico-mecânica. Partidário de uma forma tardia de iatromecanicismo influenciada por Bogive, o holandês, Sarmento veio trazer para a literatura médica portuguesa uma nova abordagem influenciada pela física newtoniana e por todo o ambiente intelectual que encontrou ao chegar à Inglaterra em 1721. Depois cito aqui numa página o historiador da medicina Maximiliano de Lemos, que faz o retrato da Londres do seu tempo e do convívio de Castro Sarmento, que é muito interessante, com os médicos, as personalidades, os filósofos, etc., todos da altura. De seguir, falamos do lamento que Sampaio Bruno faz de que o Portugal do século XVIII não quisesse receber interferência preliminar orientadora de Francis Bacon, como prolegómeno indispensável para uma reconstrutiva reparação ulterior, palavra de Sampaio Bruno, em 1902, na Ideia de Deus, não é? Que diz ainda, assim, pretendendo nos dizeres cortesanescos do compêndio histórico da Universidade de Coimbra, por suas superiores luz e sabedoria, o rei Dom João V, que conhecia a decadência em que no seu reino ela se encontrava, prometer à medicina as maiores felicidades, e mandou o mesmo monarca consultar a Inglaterra Jacob de Castro Sarmento, pela intervenção do conde de Ericeira sobre os meios de reformar neste país aquela ciência. Jacob de Castro Sarmento propôs traduzir as obras todas de Bacon, a partir do inglês, Francis Bacon, e o projeto foi borrado. Depois não foi aceito, nunca viremos a saber porquê. Então o nosso Álvaro Ribeiro teve traduzido, pelo menos, os ensaios dele. Ao longo de 2 páginas trata Sampaio Bruno o caso. Numerosas foram por as tentativas de Jacob de Castro Sarmento em relação a Portugal, por um dia havendo notícias e traduções das obras ao tempo consideradas significativas. Exemplo destas tentativas cingiu-se nas diligências que logo em 1730, com o apoio do naturalista Sir Hans Sloane, presidente do Royal College of Physicians, envidaria junto do secretário perpétuo da Academia Real de História, Manuel Teles da Silva, Marquês do Alegreto, e do reitor da Universidade de Coimbra, o Dr. Francisco Carneiro Figueroa, no sentido de enviar uma coleção de sementes com um diretório que as acompanharia, as plantas e as sementes, ensinando a maneira de as transportar e semear do Chelsea Physic Garden, reputado à época o mais opulento da Europa, para erigir um jardim botânico na Universidade de Coimbra que seria proveitoso para o estudo da filosofia e da medicina. Mas nem a sintomática resposta da Academia Portuguesa, alegando que lhe competia não a história natural, mas a humana, desmotivou Jacob de Castro Sarmento a oferecer à Alma Mater o primeiro microscópio conhecido em Portugal e sustentou hoje na Universidade de Coimbra, assim como o plano para o jardim.
41 anos depois, a Universidade dirigiu o atual Jardim Botânico de Coimbra, sobre o qual trago aqui um desenvolvimento que vos pouco do melhor biógrafo de Jacob Castro Sarmento, que é o inglês Richard Bannett, sobre este jardim e sobre esta questão tão interessante. Alguma ideia do trato com os reinos mineral, vegetal e animal é-nos fornecida pelo labor do José Pedro Dias em torno do levantamento científico da farmacologia de Jacob Castro Sarmento, notável e até precoce em muitos aspectos, assim como da hidroterapia, em que o nosso médico filósofo distinguiu, chegando inclusivamente à talassoterapia e ao hábito incipiente dos bens de mar na moderna Europa. Na maturidade do sétimo septénio de vida, publicou em Londres, em língua portuguesa, Jacob Castro Sarmento, a Teórica Verdadeira das Marés. O primeiro comentário que saiu à luz na Europa, de segunda forma, sobre o que Newton escreveu acerca do fluxo e do fluxo do mar. Um dos mais pasmosos fenómenos da natureza, dizia ele. O cosmólogo português faz história da ciência, de tipo a Kepler, a Newton. Cita Kepler: a causa das marés parece que são os corpos do Sol e da Lua que atraem as águas do mar. Mas é sobretudo o princípio mecânico da gravidade, ativo nas forças centrípeta e centrífuga da Lua e do Sol sobre as marés, que se deve à dinâmica destes. E cito novamente Sarmento: e como a força da Lua para produzir as marés é muito maior que a do Sol, por estar a Lua tanto mais vizinha da Terra, o tempo da reciprocação das marés regula-se principalmente pelo seu movimento da Lua. Com Halley, convém, Castro Sarmento, que a irregularidade tópica das marés se deve às diferenças de profundidade, largura, circunstância dos lugares, etc. Só por curiosidade, atualmente, em 2013, os programas de previsão das marés contabilizam mais de 6 dezenas de constituintes, pois matematicamente a maré é uma soma de sinusoides ou ondas constituintes cuja periodicidade é conhecida e depende fundamentalmente de fatores astronómicos, como sabemos. Da generalidade destas considerações deriva ele uma rica exposição geometricamente ilustrada, na qual procura dar conta das variações da coisa. O sumário dos fenómenos das marés contém como que uma ritma análise das marés. 1. Que temos duas marés no espaço de tempo entre 24 e 25 horas. 2. Que o tempo da maré cheia geralmente sucede à roda de 3 horas depois do oculto da Lua no meridiano, ou acima ou abaixo do horizonte. 3. Que 2 vezes em cada mês são as marés maiores, que de ordinário, à roda de 3 dias depois da Lua nova e da Lua cheia, e estas marés chamam-se águas vivas. 4. Que 2 vezes em cada mês são as marés mais pequenas, que de ordinário, no meio tempo entre a Lua nova e a Lua cheia, que vêm sendo os 2 quartos da Lua, minguante e crescente, e estas marés chamam-se águas mortas. 5. Que as 2 maiores marés de todo o ano sucedem uma pouco antes do equinócio vernal e a outra pouco depois do equinócio outonal. 6. Que as águas mortas que seguem depois destas águas vivas serão as mais pequenas de todo o ano. 7. Que quando a Lua está no seu perigeu, são as marés maiores que em outro qualquer tempo, nas mesmas circunstâncias. 8. Que nos lugares fora do Equador, são as marés alternativamente maiores e menores, mas no Equador sempre iguais. 9. Finalmente, que geralmente a maré torna a vir mais tarde cada dia à roda de 3 quartos de hora. Ao exortar os seus compatriotas na direção da filosofia moderna, Jacob Castro Sarmento podia escrever que entre os talentos das nações europeias, cito, os nossos portugueses, na penetração e índole dos génios, os excedem a todos. Fim de citação. Mas era já demasiado longo o tempo fora do decadente de Portugal. E a memória cedera lugar ao estrangeiramento do nosso cosmólogo. Não de outro modo se pode compreender, quer ser ele esquecer, como o conhecimento das marés em relação à Lua foi essencial à navegação portuguesa. O cavaleiro entre os séculos XV e XVI, por exemplo, Eduardo Pacheco Pereira, escreve, cito, que para sabermos o encher e o vazar do mar, necessário é o ponto da Lua, o vale dizer a idade da Lua, ou o tempo desde a Lua Nova a fornecer o horário das marés. Era conhecimento praticamente comum. Bem se pode entender, no entanto, a afinidade entre as filosofias portuguesa e inglesa, assim explicando na mais antiga aliança da Europa, por quem escrevia, cito, a experiência é a madre de todas as coisas, todos conhecemos isto, por ela soubemos radicalmente a verdade, do Esmeralda de Cifuentes. Significativa é a fenomenologia médica da Lua na teoria das marés, na teoria das marés. Escrevê-la ao leitor no prólogo. Devo advertir, que isto é muito interessante, que o conhecimento das forças do Sol e Lua, que causam o fluxo e refluxo das águas, merecem tanta consideração e contemplação do médico na cura das doenças, que se não podem explicar bem e remediar alguns dos sintomas delas sem o exato e verdadeiro conhecimento das mesmas forças. Isto hoje está completamente esquecido. Nem se podem totalmente conceber fora do seu concurso as epilepsias e vertigens periódicas, que se repetem somente nas luas novas e luas cheias,
Aquela moça epilética tinha umas manchas na cara que na cor e grandeza variavam conforme as fases da lua. As fúrias dos maníacos que repetem com a maior veemência na lua nova e na lua cheia, de onde nasceu e teve origem os chamaram os loucos, geralmente lunáticos, as paralisias periódicas que se tem observado seguirem constantemente o curso da lua, os fluxos de sangue que aparecem somente ao tempo da lua cheia, as chagas cujo efluxo de matéria se achou por experiência a seguir os movimentos da lua, as dores nefríticas, supressões de urinas periódicas, seguindo constantemente o movimento da lua e repetindo sempre quando cheia, e finalmente as crises das doenças agudas de que se não podem explicar ou entender sem a compreensão e concurso daquelas forças. E é esta doutrina tão plausível e tão certa que sempre reconheceu a sabedoria e a experiência dos gregos e dos latinos e a confessa dos modernos, ainda que o como daquelas forças produz os efeitos nos corpos humanos, antes que o imortal Newton o descobrisse, o ignoraram eles. E se o gosto de saber ou a curiosidade te moverem a examinar este como, peço que consultes com toda a atenção e desvelo aquele pequeno, mas profundíssimo tratado do mais famoso médico do nosso colégio, Londrino. Do império do Sol e da Lua sobre o corpo humano e nas doenças, em particular. Vastos eram os conhecimentos de Jacob Cate Sarmento e, na qualidade de biógrafo de Newton, aproveita a circunstância para eles aludir na teórica verdadeira das marés. Referirá, para mais alargando o campo aos hermeneutas do grande físico, que depois da morte dele, cito, se acharam entre os seus papéis vários discursos sobre antiguidades, história e ainda teologia. A propósito dos diferentes cálculos matemáticos e astronómicos de antigos e modernos, menciona o nosso polímato, o grande ano dos astrónomos antigos, que era 25.920 anos, como no ensejo, cito, a penetração dos mais ocultos segredos da natureza. Antes de Kant negar a possibilidade da intuição intelectual, valoriza ao filósofo português em grau superior ao pensamento discursivo, atribuindo-a aos anjos, que, no dizer de Leibniz, também investigam. Assim escrevia, cito, e avançamos para a conclusão: se as puras inteligências adquirem a sua ciência por um método semelhante ao dos mortais, comparando a relação e dependência das ideias, mas com a diferença que há proporção das suas superiores perfeições, elas percebem por intuição a relação e conexão daquelas ideias intermediatas que nós necessitamos alcançar por força de estudo para distinguir a verdade de qualquer proposição. Em tal caso, uma pessoa quase podia imaginar que o incomparável autor, Newton, havia sido animado por um juízo alguma coisa mais que humano e que a providência o havia iluminado para nos dar alguma ideia, ainda que obscura e remota, do conhecimento das sublimes perfeições das inteligências puras e dos métodos que adquirem, porque adquirem a sua ciência. Ele depois desenvolve alguns aspectos que eu cito em rodapé sobre considerações sobre estes entes superiores e a sua vida intuitiva. Enfim, ciente das palavras de David Neto, cito, os astros não mandam, mas indicam, e desde Isaac Saqueira de Samuda, cito, somos verdadeiros microcosmos, semelhantes aos planetas, fim de citação. Celebrando com subtil ecumenismo a harmonia do universo, o filósofo português finaliza a sua obra cosmológica com o seguinte teorema. Cito, nesta teórica das marés, para útil e admirável remate de todo o discurso, se pode e deve observar, por modo de escólio, suposto que, depois do descobrimento daquela nova máquina do telescópio, se tem achado que Júpiter tem 4 luas e Saturno 5, que se movem à roda de cada um daqueles planetas. O não termos nós, ou a Terra, mais do que uma lua, e o termos esta, é um dos irresistíveis argumentos que nos oferece esta teórica, que o presente estado das coisas não foi produzido por acidente ou acaso, mas sim formado e disposto pelo alto conselho e incompreensível desígnio de um agente eterno, inteligente e puro, o geómetra todo-poderoso, o qual construiu e formou todas as coisas por uma certa e exata mensura de número, peso e medida. Obrigado.